Obrigado por estares aí desse lado. Para saber se estás no sítio certo, vamos falar sobre comunicação consciente, comunicação autêntica, e hoje o tema principal vai ser a inteligência relacional. Nós fizemos um questionário e temos aqui algumas questões que também depois vamos responder. Mas se é a primeira vez que nos estás a ouvir, falar um bocadinho sobre esta questão dos gelos saudáveis, o que é esta parceria. Helena, queres falar um bocadinho como é que isto surgiu? Agora de forma mais formal, digamos assim. Sim. E não vale a pena estarmos aqui a dizer quem somos, somos lá pelos elos, mas pode ser. Já lá vamos a seguir. Ok, portanto, aqui a parceria dos elos saudáveis é uma consolidação de um trabalho conjunto que o Alain e eu estamos a fazer já há uns 3 anos e decidimos criar uma imagem autónoma, digamos assim, uma marca própria para veicularmos a nossa visão do que é esta comunicação transformadora. E a nossa visão desta comunicação consciente e do que são os elos saudáveis é realmente uma comunicação realmente autêntica, com participação, em que se dá voz a todos os envolvidos, em que há realmente uma escuta de si próprio e do outro, e não apenas aquele habitual falar, dar ordens, dar instruções, mas realmente existe uma relação afetiva, há uma intenção verdadeira de escuta, ter em conta as necessidades do outro, o sentir do outro, e portanto isto é a visão, é a marca destes elos saudáveis que pretendem promover esta comunicação transformadora nos ambientes educativos, tanto pode ser em casa, com os pais e família, como na escola. Exatamente, esse é o nosso foco. Sim. Esse é o nosso foco, intervir mais no contexto educativo, embora as ações de formação online que temos disponíveis, e já estamos na 6ª edição agora, no fundo isto é um processo de comunicação que é transversal para alguém que queira melhorar a forma como comunica em qualquer contexto. E não sei se queres falar um bocadinho de ti, como é que estás aqui? Sim, vou falar assim um bocadinho sobre mim. Então, o que é que me surge dizer sobre mim hoje? Às vezes varia um bocadinho, não é? Eu apaixonei-me há 12 anos atrás e mudei de vida completamente. Venho da engenharia civil para esta área completamente diferente, o comportamento humano, o desenvolvimento pessoal, e apaixonei-me completamente por este processo da comunicação não violenta, que me ajudou a dar pistas para aquilo que viria a ser o meu trabalho nessa altura, quando fiz essa decisão. E então, eu sou pai, sou empreendedor, sou um facilitador, sou um formador também nesta área da comunicação e da colaboração e todas estas áreas apaixonam-me imenso. Descobri que precisei desenvolver isso também muito em mim, não é? Portanto, e vem também esse lugar interno de isto foi transformador para mim, não é? E eu ter conectado com este trabalho tem um significado especial. E daí eu ter começado a fazer este trabalho já desde 2011, portanto já lá vai há alguns anos. E então, pronto, é isto que me apaixona fazer. Trabalhar com pessoas que queiram comunicar de uma forma mais autêntica, mais assertiva, e ao mesmo tempo mantendo conexão e sem precisarmos de fazermos manipulações e outro tipo às vezes de coisas que estamos habituados a fazer, mas talvez não seja necessário. Essa é aqui a provocação que eu deixo. Helena, queres falar um bocadinho sobre ti? Agora, se és que és pai, eu também tenho que dizer que sou mãe de 3 e avó, e não há dúvida nenhuma que essa questão de ter filhos foi uma grande alavanca para eu me meter nestas áreas. Não só porque já depois de ter 2 filhos percebi que estava a repetir alguns padrões que eu não queria de forma alguma, que era gritar com eles. E então, ainda nos anos 90, em 98, acho que li o livro do Daniel Goleman sobre inteligência emocional. E isso começou logo a transformar a minha forma de ver a coisa. E o meu terceiro filho já teve uma mãe ligeiramente mais consciente. Mas depois, quando ficaram adolescentes,
foi em 2008 que eu descobri a comunicação não violenta, por necessidade também de comunicar melhor com os meus filhos. E foi também a magia desse processo. Ainda a dar os primeiros passos, já funcionava para melhorar o que se passava em casa. Mas, a nível profissional também, a minha área vem da pediatria social, ou seja, da pediatria comunitária, que cuida dos espaços onde as crianças crescem e florescem. E, portanto, há mais de 30 anos, portanto, que eu trabalho estas áreas, trabalho com escolas, com a questão da educação para a saúde e cidadania, e aí vinha a participação, o dar voz às crianças e muito a dignificação da criança enquanto pessoa. Porque eu posso dizer que quando eu comecei isto em 88, por aí, a criança não tinha propriamente um estatuto de pessoa. As coisas mudaram muito nestes anos. Nós às vezes não temos consciência do enorme caminho que já fizemos nestas áreas para dar voz às crianças, para assumir os direitos da criança. E, portanto, este tem sido o meu caminho há mais de 30 anos. E estou muito contente de estar agora também a partilhar isto com todos. E contigo, Alain, trabalhar comigo. Sim, tem sido assim um prazer trabalharmos em conjunto. Assim, somos diferentes, mas acho que nos complementamos bastante e ainda bem, não é? Uma equipa é assim, não é? Trazemos o melhor de cada um. E estava aqui só a partilhar aqui alguns comentários aqui da Beta. Olá, Beta, bem-vinda aqui. Obrigado pela tua partilha aí. E então, hoje vimos aqui partilhar um bocadinho sobre, afinal, o que é isto da inteligência relacional. E então, assim, quero partilhar aqui um bocadinho o que é o nosso input em relação a isto. Inteligência relacional não é assim nada de novo, digamos assim. É esta capacidade que começa muito por uma competência pessoal de nós termos alguma capacidade de termos inteligência emocional também, não é? Porque para termos a inteligência emocional tem a ver com o outro, não é? Mas para conquistar esta ligação com o outro, não é? Requer que nós desenvolvemos aqui internamente, isto são processos muito internos, de ter mais capacidade de lidar com aquilo que estamos a sentir do nosso lado emocional, que depois nos faz estar mais aptos a ter esta inteligência relacional presente no nosso dia-a-dia, não é? E e é um termo que nós usamos muito nos nossos cursos online e está muito ligado à comunicação não violenta, porque para além desta ligação emocional, que é importante nós começarmos a desenvolver dentro de nós, para que conseguimos ter mais capacidade de identificar no outro, digamos assim, e aí gerarmos mais conexão. A comunicação não violenta ainda vai um degrau abaixo, digamos assim, não é? Que ajuda-nos também, para além desse lugar do sentimento, de identificarmos aquilo que a pessoa possa estar a sentir, de tentar perceber o que é que a pessoa pode estar a precisar, ou seja, identificar as necessidades das pessoas. E aí geramos um tipo de conexão e amplificamos aqui esta nossa competência de inteligência relacional. Então, Helena, complementa aí com o que sentes do teu lado. Essa inteligência relacional, que é a minha forma de me relacionar com o outro, é a capacidade de me relacionar, tendo em conta, simultaneamente, o sentir e as necessidades próprias e as dos outros. No fundo, até há pelo menos três níveis de relação, não é? Comigo, com o outro e com a organização ou com a sociedade. Mas nem vamos por aí. Portanto, no fundo, inteligência relacional é saber estar numa relação que funciona, que é orgânica e que é saudável. Nós chamamos de relações saudáveis, em que os conflitos se resolvem com escuta de si próprio e do outro, do que está vivo em mim, do que sinto e do que o outro também precisa e do que ele está a tentar dizer-me, mesmo que às vezes seja de uma forma em fúria ou o que for. Portanto, isto para mim essa inteligência relacional é isto. Há uma fluidez, há uma organicidade na relação. E um adulto com inteligência emocional desenvolvida, a inteligência emocional ou tal capacidade própria, não é? Consegue relacionar-se muito mais facilmente, por exemplo, com uma criança. Pois consegue dar-lhe esse espaço de escuta e entender ou conseguir ler um pouco quais são as suas necessidades, o que é que está por trás.
Eu ontem, há 2 ou 3 dias, encontrei uma frase muito, muito interessante que achei bom partilhar aqui. Isto é uma tradução livre, mas que é mesmo que eu acho que tem muito a ver com isto da inteligência relacional, Tem que muito a é ver, sim. a criança, o adulto não pode dizer, esta criança está a fazer-me passar um mau bocado. Porque, na verdade, é a criança que está a passar um mau bocado. Exatamente. Okay? Portanto, compete ao adulto estar à altura dos acontecimentos. Sair do lugar da vítima, não é? E perceber que é a criança que está com problemas. E isto aqui é que é a tal inteligência emocional e relacional. Portanto, no fundo, o adulto tem que assumir a responsabilidade pela forma como recebe a verdade do outro e como vai responder. Isto é muito importante. Isto é uma escolha consciente. Okay? Exatamente. Existe mesmo a liberdade de escolha na forma como nos relacionamos. E é isso que nós gostaríamos também de treinar, e por isso é que nós trabalhamos nesta área de ajudar as pessoas a desenvolver essas competências. Não é? Porque para aplicar a inteligência relacional com outro adulto, requer que ambos estejam a investir na qualidade da relação, que ambos queiram que haja qualidade da relação. E isso pode ser, estamos aqui a falar de relações entre os educadores e os pais, entre professores e auxiliares, entre a escola, a organização e os professores, etc. Tudo isso são relações que têm que ser cuidadas e nutridas. E isso requer, de facto, as competências pessoais. Não sei se... Acho que já demos aqui um pouco o que é a nossa visão da... Sim, sim. Não, e agora realmente estava aqui a pensar que essa frase é bem interessante, porque às vezes há a tendência nós pomos a responsabilidade neste caso na criança, não é? O adulto pôr na Dá-me criança. cabo da cabeça. Não é? E claro que também nos podemos esquecer que nós podemos ter a nossa criança interna, digamos assim, também a precisar de algum cuidado, e às vezes também não conseguimos ser o melhor, a nossa melhor versão em todo o momento, e é natural, porque somos humanos e todos temos coisas a desenvolver internamente. Mas lembrei-me disso e desta questão de facto é muito mais fácil eu olhar para fora do que olhar para dentro, não é? E posso acreditar nesta frase, não é? E posso acreditar mesmo nesta frase, não é? Sim. Então achei bem Até interessante. depois podemos escrevê-la por aí, no comentário, se calhar, não é? Como é Sim, que sim. é? Olha, se vocês quiserem, não é? Portanto, a criança não está a se fazer passar um mau bocado, é a criança que está a fazer um mau bocado, que está a ter um mau bocado. E nós temos a obrigação de atender. Isto é Sim. mesmo, gostei muito disso. E lá está, esta coisa do mau bocado às vezes tem a ver com nós inconscientemente, e eu falo por mim, não é? Eu até há 10 anos atrás, antes de ter conhecido este trabalho, também julgava que, eu achava que comunicava de uma forma correta e que não estava a julgar e tudo mais. Até começar a observar esses padrões internos em mim e perceber assim, ei, epá, não, estou muito longe disso. Portanto, também trazer isto para quem nos está a ouvir, que é, há aqui muitas coisas que nós não estamos a olhar de forma consciente, e aqui sim, qualquer tipo de julgamento, e que de facto podem tornar nós próprios, podemos ser um mau bocado para o outro, não é? Neste caso educativo, para a criança, mas se calhar nós como pais para o nosso filho, não é? E até nós para os nossos companheiros ou companheiras, não é? Ou mesmo profissionalmente. Nós podemos estar a ser um mau bocado, não é? Para isso, porque não estamos sensíveis a essas nuances da comunicação. Eu gosto muito disso, de facto, eu gosto muito dessa perspectiva. Quando nós, como tu disseste há bocadinho, da nossa criança interna, quando ela está rabugenta, quando ela está a fazer a sua birra, de facto nós tornamos um mau bocado para o outro. É verdade. Mas é que é mesmo isso, é quando nós estamos com uma postura de resistência, de birra, de teimosia, de que o outro é que tem culpa, e às tantas não permitimos que a comunicação flua, não é? Não é possível haver aí. Mas é mesmo interessante, Alain, estás-me a provocar. Lá está, estava a ver a criança que era a outra, mas não. Quando a minha criança achei também interessante. está a passar um mau bocado, é verdade, é verdade. E isso é muito interessante também, porque faz-me pensar que quando eu trago a minha birra para a relação, a relação no fundo é um ecossistema, é uma
a própria relação, duas pessoas mais a relação, são três entidades, não é? Quando eu trago a minha birra e as minhas resistências, os meus preconceitos para a relação, eu estou a poluir esse sistema, estou a poluir o sistema de alguma forma, não é? Estou a poluir esse sistema. E por isso, para poder desentupir os canais, eu tenho que cuidar da minha criança interior. Tenho que escutá-la também. E assim eu posso então contribuir para esse ecossistema de uma forma mais saudável. Sim, claro. E estamos todos a navegar no que está a entupir o campo. Portanto, é mesmo interessante. Depois não há clareza, não é? Depois não há clareza, depois não há a conexão que queremos, depois a pessoa não nos ouve, claro. Se há ruído, há menos probabilidade que isso possa acontecer. Só coloquei aqui Tragam as vossas questões e provocações, portanto, estão super abertos a fazer aqui perguntas no chat. Comenta aqui em baixo, por favor. Teremos todo o gosto em poder responder e comentar aqui. E então, Helena, vamos passar para as questões que nós colocámos a quem Se nos não está há a aqui ouvir. nenhum comentário aqui que esteja a surgir neste momento, nós enviamos, antes desta live, enviamos sempre um pequeno formulário em que as pessoas têm a oportunidade de nos enviar questões. E temos aqui 2 questões que recebemos, e portanto é uma forma também de participar e que até nos ajuda aqui a preparar um bocadinho, a pensar em conjunto. Sim, exatamente. E por isso vamos olhar então para essas questões. Vou aqui colocar uma das perguntas da Ana, uma pergunta da Ana Ramos. Ela pergunta assim: qual é a influência da empatia dentro da inteligência relacional quando a questão está em confronto com as questões da autoridade? Obrigado aqui à Ana Ramos pela questão. Eu vou deixar a pergunta para já por aqui, enquanto estamos a responder. E, Helena, queres começar a responder e eu depois complemento contigo a seguir? Não, nós tínhamos posto aqui que a nossa interpretação desta pergunta, não era? Era que, será que, foi a nossa interpretação, será que ser muito empático põe em causa a autoridade pedagógica? Isto foi assim, não sei se a Ana Ramos está aqui ou não a ouvir-nos, mas foi assim que interpretámos a pergunta. Será que é isso que surge aqui? E quando eu disse aqui, será que ser muito empático põe em causa a relação pedagógica? O que é também ser muito empático? Porque às vezes, deixa-me só dizer isto, se me permites, que é, porque às vezes eu já tenho ouvido isto com as pessoas com quem trabalho, que é, muitas vezes há esta crença ou este mito de que, isto é tudo muito bonito, da empatia, mas é preciso produtividade, é preciso, se for um contexto mais corporativo, por exemplo, mas é preciso ser assertivo, ou é preciso as crianças, é preciso isto ou aquilo, não é? Temos que ser forte. E então, e perde-se esta capacidade imensa que este lugar da empatia pode trazer a qualquer contexto, por este lugar de achar que é uma qualidade inferior, digamos assim, porque o que interessa é sermos rápidos, competitivos, né, e fazer as coisas e tudo mais. Então, só para trazer isto, que eu ouço muito isto. E depois, na prática, quando começamos, de facto, a ancorar estas competências dentro de nós, percebemos que não é nada disso. É exatamente uma força, não é? É um poder, é um superpoder, digamos assim, não é? Aplicado de uma forma consciente, não é? Claro, a empatia é um superpoder. Exatamente, acaba por ser um superpoder neste sentido, não é? De aplicar de forma consciente, com uma intenção, de facto, de chegar ao outro, é poderoso, não é? Eu não sei se nesta pergunta, na verdade, há a questão aqui da palavra que eu retiro, que é autoridade. Ou seja, também é como é que se olha para a autoridade. Porque eu acho que também há um pouco esta tendência para misturar a verdadeira autoridade com autoritarismo. Que é muitas vezes o que encontramos nas escolas é o autoritarismo, não é? Que é quase dar ordens, muitas vezes com os gritos, não é? É uma comunicação, entre aspas, unilateral, e há até um certo abuso de poder. Eu tenho esta autoridade, eu é que tenho que os miúdos têm que obedecer, porque isto é assim. E há também, nesta autoridade, há o mito da obediência. E repara, porque a obediência também pressupõe, a obediência às regras, aos adultos, ao chefe, pressupõe que não há diálogo. É assim, sempre foi assim, e é para ser. E isto também é confundido com a autoridade. Não é? Portanto, só que isto
este tipo de autoridade não permite qualquer tipo de empatia. Ou seja, a necessidade do outro, que o outro pode estar a sentir ou a pensar, não interessa porque as regras são estas. Ok? Portanto, como tu E dizias, isto tudo, às vezes, é um automático, quer dizer, ninguém está aqui a dizer que. O que eu quero dizer é, para quem nos ouve, para não nos interpretarem de uma forma em que estamos aqui a julgar. Não tem a ver com isso, tem mais a ver é que nós, sem nos apercebermos, e vocês observem-se, por exemplo, como educadores, não é? Que seja pai, seja no contexto educativo. Se vocês forem mesmo honestos connosco, com vocês próprios, quando tu dás por ela, tu estás a ter este tipo de comunicação mais de poder, não é? Porque é muito tempo a sermos educados, não é? A ouvirmos isto, não é? Portanto, quando acabamos por fazer, é um piloto automático. Isto é quase uma coisa que sai assim, não é? Porque não há um músculo de, e se não for assim? Quase que há um medo de não fazer isto, não é? Porque fica ali num lugar que é um lugar desconhecido, não é? Então, se calhar, e às vezes fazemos o que é mais habitual, que neste caso é fazer uma coisa mais inconsciente. não, mas também para ver essa verdadeira autoridade, ou quando acontece isso que estavas a descrever, também tem a ver com o que disseste no início da necessidade de produtividade. É que uma autoridade em que se permite que a empatia esteja presente requer também um pouco mais de tempo, de dedicação, de presença. Porque a verdadeira autoridade é natural. A verdadeira autoridade só pode vir de uma pessoa que está segura, que está bem consigo, Claro. que fez o seu trabalho pessoal, que faz o seu autocuidado, que se escuta. É só daí é que pode vir uma autoridade natural. Não precisa de gritos, não precisa levantar a voz e que pode ser empática. E eu acho que é mesmo importante, porque é que isto é importante para a inteligência relacional? É que uma autoridade empática, assertiva, como tu lhe falaste há pouco, é também, eu vejo um pouco aqui, como amor firme. Ou seja, pode dizer à criança, pode dizer ao outro e respeitar. Eu gosto muito de ti, mas há momentos que há limite. Eu percebo que estás com esta necessidade neste momento. Eu percebo que eu sei e eu ouço-te, mas neste momento nós não vamos poder olhar para ela agora. Se calhar depois no recreio falamos. Ou seja, saber escutar, validar, mesmo que não seja possível responder naquele momento. Ou, quando é preciso fazer silêncio, não há aula, não é aos gritos. Porque se nós queremos silêncio e estamos aos gritos, que autoridade é que tem o adulto? O adulto tem que ser exemplo. O adulto tem que ser modelo. E por isso o adulto tem que ser capaz de olhar também para as suas competências e é mesmo interessante, e ser consistente, e é mesmo interessante que quando o adulto perde as tribeiras, digamos assim, porque também está cansado, temos tudo, tem as suas necessidades, não estamos a julgar nada. Claro que não. Mas é uma prova imediata de que precisa mesmo de olhar para si, de se cuidar, de sentir a sua exaustão, sentir a sua insegurança, sentir os seus medos, não é? E aqui nós trabalhamos um pouco isso na formação que fazemos, não é? Que é treinar estes músculos de olhar para si próprio e ser capaz de perceber, lá está, o que é que eu posso fazer? Lá está, assumir a sua responsabilidade na relação. Exatamente. Não sei se nós respondemos à Ana Ramos, não sei se ela está aqui agora, mas eu penso que ela nos dirá. A empatia é fundamental na inteligência relacional, para estarmos presentes para as necessidades do outro, mas também estarmos presentes para os limites, não só do outro, como nossos, em certas situações. Mas é a força, como é que chamaste? É um superpoder. Saber exercer a autoridade com empatia. É um superpoder neste sentido, não é? Com as pessoas, não sobre as pessoas. Não é abuso de poder, vamos lá ser claros. Claro. É um superpoder na inteligência relacional. Voltando só ali um bocadinho à parte da assertividade, não é? Porque às vezes tenho ouvido muitos testemunhos a dizer, parece que é difícil de verem assertividade com empatia, não é? Mas é possível, nós conseguimos ser assertivos mantendo ligação, não é? Usando outra palavra, sermos assertivos e mantendo conexão. Mas lá está, há um lugar consciente que cria este espaço para outra pessoa, não é? Portanto, esse lugar interno, essa presença pessoal, gera imediatamente um campo de possibilidades diferentes e a pessoa consegue receber isso como
com receptividade, não é? Há uma recepção receptiva à atividade, porque vem de um lugar, não é? Percebes o que eu estou a dizer aqui? De um lugar de respeito também, não é? Exatamente, exatamente. E eu acho que é isso que eu chamo um pouco o amor firme. Mesmo Sim, que vamos lá de sim, amor sim, amoroso, gosto, mas de gosto. compaixão, de estou a ser assertiva, estou a ser clara, porque há limites, porque há tempos, porque há tudo isso, mas eu não estou a desvalorizar-te. Eu estou a validar o teu sentir, eu estou a validar aquilo que tu também, pode ser a criança, pode ser um colega ou o que for, não é? Exatamente. Só queria ler aqui da Violeta. A minha transformação prende-se a essa responsabilidade de ser exemplo para os meus filhos. Uhum. Os desafios são enormes, até porque fui educada com base no medo da autoridade. Pois é, pois é. A autoridade Pois abusa. é, há muita coisa, não é? Este trabalho, o maior trabalho aqui da comunicação consciente, no trabalho que nós fazemos com as pessoas, é muito este que é. Muitas vezes é nós tomarmos consciência e com mais clareza desses padrões, porque muitas vezes nem estamos a notar que estamos a fazer. Aqui o que a Violeta aqui diz, portanto, ela está a anotar, e é muito isto, é nós irmos desprogramando isto. No fundo é desaprender a comunicar como estamos habituados a comunicar. Uhum. Não é? E ganhar aqui novas competências que a comunicação aqui não violenta nos traz. Obrigado, Violeta. E ela diz aqui mais qualquer coisa que diz vem a consciência de fazer diferente. Exatamente, é aquele botãozinho, não é? Quando começamos a ter mais consciência já é difícil irmos para aquele padrão atrás, não quer dizer que a gente não volte, lá está. Se não cuidarmos de nós, se não descansarmos, se não tomarmos essa responsabilidade, vai ser fácil irmos para esses lugares habituais, não é? Vamos aqui para a segunda pergunta, se calhar, não sei. Sim. O que é que achas? Uhum. Acho que sim, avançamos. Então, a segunda pergunta é esta. Lê tu aí, Helena, faz favor. A escola pode ser um ambiente ideal para desenvolver as capacidades promovidas pela inteligência relacional, mas por vezes os jovens nem sempre encontram uma sociedade receptiva a este novo modo de pensar. Pois, eu achei interessante aqui este novo modo de pensar, porque a minha primeira reação foi: isto não é um modo de pensar, isto é um modo de agir, é um modo de estar. Esta questão de estar no mundo com presença, numa comunidade, numa comunicação autêntica, com inteligência relacional, portanto, a querer realmente que haja fluidez nas relações, é uma nova forma de estar. E tal como dizia a Violeta, que isto gera transformação, porque basta uma pessoa estar com esta nova forma de estar, automaticamente a energia na relação muda. Completamente. Completamente. Mesmo nas questões de autoridade. A forma como se responde a um abuso de poder, por exemplo, de repente o adulto ou a pessoa que está com autoritarismo ou descontrolado, fica quase sem chão. E isso automaticamente vai mudar, ele sai do piloto automático porque de repente houve uma resposta diferente. Portanto, haver jovens que possam desenvolver estas capacidades, e às vezes são cada vez mais, às jovens e às crianças, parece quase que nascem com inteligência emocional e que vêm destabilizar, quase incomodar os adultos e fazem-nos olhar para si próprios. De repente vêm devolver algo que já não dá para ir para os padrões antigos de autoritarismo, de abuso de poder e de esperar obediência cega. Já não existe. Já cada vez mais está a acontecer. Exatamente. E às vezes são oportunidades, não é? O estar em relação, se nós quisermos olhar como isto como oportunidades, são oportunidades para nós evoluirmos e crescermos e modificarmos coisas que queremos desenvolver em nós, não é? Uhum. E lembrava-me aqui quando era criança na escola, que a diferença, eu lembro-me perfeitamente de notar as diferenças com educadores diferentes, professores diferentes. E lembro-me quando havia um tipo de comunicação mais aberta, não é? Mais aproximada, digamos assim, sem ver estes desníveis, mas respeitando, claro, os papéis de cada um, obviamente. O professor é um professor e o aluno é um aluno. Eu tinha um tipo de comportamento, digamos assim. Era mais participativo ou menos participativo. E quando havia... Portanto, e quando havia um professor que tinha aqui usava aqui outras coisas que eu na altura nem percebia, eu quase que me sentia mais atraído, era mais convidado
a poder mostrar mais, a ser mais quem era, a ser mais participativo, a poder fazer a pergunta parva, sem ter medo, não é? E tudo isso. E então é tão importante, de facto, e o impacto que isso tem, não é? Que teve em mim e que imagino que tem para tantos jovens, não é? E crianças nos nossos sistemas educativos e o quão isso pode influenciar positivamente. Então, dizer isto, ocorreu-me partilhar isto. E é bom, porque de facto as crianças têm sensores autênticos para saber com que adultos é que podem se mostrar, como tu disseste, é que podem ir mais longe, é que podem até ser um pouco provocadores, porque também tem a ver com a leveza e com a segurança do adulto, com o sentido de humor. Portanto, isso é mesmo interessante, porque as crianças têm estes sensores, eles sabem com quem é que se tem que proteger mais e calar, e começam-se a calar na infância, não é? E a deixar de ser verdadeiros e de se expor. E também sabem quais são aqueles em que podem ter mais abertura, podem ser mais verdadeiros, mais autênticos, não é? E pronto, e sair do piloto automático, isto é para os adultos, não é, Violeta? Estou aqui a ver. Exatamente. Muitas vezes quem tem que sair do piloto automático são os adultos. Crianças, naturalmente, são mais atentas em pequenas, só que vão-se, como diz um amigo meu, vão-se adulterando, nós vamos adulterando as crianças para que elas fiquem conformes à expectativa do adulto, para que não incomodem, para que não... Às vezes até nem se gosta que participem muito, porque interrompem a aula, porque não deixam cumprir o programa. E é preciso mudar toda essa forma de olhar. Voltando aqui para a pergunta, e também temos de começar a fechar, para que a escola possa de facto ser o ambiente ideal para desenvolver estas competências de inteligência relacional, precisa absolutamente ter adultos que sejam modelos. Adultos que cuidam de si próprios, que têm atenção, olham para si e para a sua inteligência emocional, que vão treinando esse músculo. Basta haver um adulto ou uma pessoa que começa a mudar a sua forma de agir e de estar, e é como um rastilho. De repente começa a atacar os outros, começa a contaminar os outros. Sim, e é por isso que as crianças também têm os sensores. Porque elas começam a perceber também com quais é que há uma rede mais funcional, digamos assim, mais dinâmica, mais saudável, não é? Exatamente. A rede Wi-Fi, qual é que é a melhor, não é? Estamos, e é assim que se vai criando essas redes, não é? Mais saudáveis. E por isso é que nós propomos esta formação também. Pode parecer não, é que de facto, eu penso que a razão pela qual o Alain e eu, não é, Alain, nós trabalhamos nesta área é porque sabemos que com coisas muito práticas, não é teorias, é mesmo treinando o tal músculo da inteligência emocional, não é? Que é o que nós fazemos também na formação, em tudo aquilo que vamos fazendo. Vamos tentar começar a ter cada vez mais adultos que possam ser modelo e que possam ser esse rastilho nas escolas e também na relação com os pais, ou pais que possam ser também esse modelo para os filhos, não é? Para uma comunicação mais consciente, relações mais saudáveis e usar, de facto, a inteligência relacional, tornar-se uma realidade. Sim, sim. E é tão mais nutritivo, é tão mais energeticamente positivo quando estas qualidades estão lá e não é? Estamos tanto tempo em relação, estamos sempre em relação uns com os outros, não é? Profissional, pessoal e tudo mais. Então, foi uma grande aposta. Fico muito contente de ter feito esta aposta há uns anos atrás. E depois, hoje acaba por ser o trabalho que faço, digamos assim. Não estava previsto, não é? A Violeta, obrigado, Violeta. Gratidão aqui pelas tuas comentários. Gostava de ler. O meu filho, 17 anos, foi o meu impulsionador. O meu filho de Rafael também foi o meu impulsionador. Ele tem 14, quase 15. Desafiando também professores. Foi rotulado de hiperativo, criava instabilidade na sala, questionava muito as professores, mas conseguia assimilar a matéria. Foi indicado para tomar medicação, mas consegui o desviar disso e nunca lhe dei nada. Uau, fantástico. Não é fácil. Hoje é um dos melhores alunos na turma de um curso profissional e delegado de turma. Confio plenamente nele. Exatamente. Bom. Olha, obrigada por este testemunho tão bonito. É que muda a vida, não é? Tu aqui como mãe, não tenho nenhuma dúvida que mudas a vida do teu filho, não é? Não há dúvida nenhuma, porque é uma experiência completamente diferente. Mas este rótulo é a forma, é o escape, é a maneira mais fácil de lidar com crianças que incomodam. Que incomodar é bom.
Porque só quando começa a haver, quando alguém começa a ser incomodado, é que o sistema pode mudar. Portanto, só que infelizmente é isto, temos os rótulos, hiperativo, medicação, que é para não, isso é para os adultos não lidarem consigo próprios, muitas vezes. É mais fácil o adulto não lidar com o desafio e rotular a criança, lá está, a vítima. A criança, o professor faz, eu não quero estar aqui a julgar, mas acontece muitas vezes, é mais fácil para o sistema educativo que temos rotular as crianças de hiperativas, pôr o problema nelas e não na falta de espaços para brincar, na falta de tempos livres, na falta de escuta, na falta de espaço para se exprimirem. Isso é que é importante. Mas a escola não quer olhar para isso. E, portanto, um comprimidozinho é mais fácil. Pois, porque às vezes tem a ver com a dificuldade que o adulto tem de conseguir ter capacidade de lidar com isso. Lá está, tem muito a ver com a questão emocional que é muito importante trabalhar, porque se eu não tenho nenhum trabalho emocional feito, então eu não tenho a capacidade de segurar um espaço para uma outra pessoa quando essa pessoa me está a armadilhar ou a desafiar. Portanto, às vezes é uma defesa, não é, que nós adultos podemos ter, inconscientemente, muitas vezes, Sim. que acabamos por, mais vale, neste caso, usar essa estratégia de pôr um rótulo, do que lidar com isto. Porque às vezes é mais desafiante, não é? E essa capacidade emocional há que trabalhá-la e se ninguém a trabalhar por nós, ninguém vai trabalhar. Sempre temos que ser nós a fazer. Sim, não há nada a fazer mesmo. Só mesmo cada um pode tomar responsabilidade por si próprio, sem dúvida nenhuma. É a única forma. É verdade. E, portanto, olha, nós temos este convite, não sei se queres acrescentar algo mais. O nosso convite é também de verem as nossas ofertas, não é? Agora temos este curso online, mas também fazemos também formação a pedido para as organizações e também presencial. Podemos arranjar várias formas. Este online permite estarem pessoas de várias instituições e pais, e, portanto, uma multidisciplinaridade. Exatamente. Consegue refletir mais o que é a comunidade educativa, digamos assim, não é? E também são muito ricos, e esta já seria a sexta edição, mas também fazemos especial para organizações só para, por exemplo, ou para auxiliares, ou só para uma equipa de uma comunidade educativa, de uma escola, com os professores, educadores, o diretor da escola, que é muito importante, muitas vezes não participa, mas era importante de facto estarem todos, e espero que estas conversas também inspirem, não só para fazer formação, mas para começar a ser rastilho, para começar a ser diferente, para começar a olhar para dentro. E não sei, se vos tocou alguma coisa, também podem sempre falar connosco sobre esta conversa, podem discordar, podem partilhar as vossas ideias. E não sei, Alan, que mais gostarias de... Sim, só por aqui o último comentário aqui, agradecer. Um agradecimento. Ok, sim. Obrigado. Sim, só dizer que se estás a ouvir isto agora, se não for em direto, se estás só agora a ouvir e se isto faz sentido, se tu conheces associações de pais, se estás ligado a uma câmara, se és um professor, se és até mesmo um educador. Diretor de uma escola. Diretor de uma escola, partilha isto. Creche. Exatamente. Que acho que há aqui muito trabalho que podemos ajudar a contribuir nesta área aqui. Então, só dizer que é um curso muito prático, apesar de ser online, é muito prático, é muito dinâmico e exige trabalho pessoal. É mesmo para se trabalharem, é mesmo um desafio para se trabalharem, mas tem resultados quase imediatos. Há pessoas que à terceira sessão já estão a dizer já fiz diferente. E é esse o objetivo. É começar a ideia não é ser mais ler um livro ou ser uma coisa teórica, não é nada disso. Não é um curso teórico. É tudo desenhado para a participação, é desenhado para que ser cooperação, de conversas, de pares, de grupos, onde há propostas de trabalho, onde há reflexão e onde há prática também. Então, vamos ficar por aqui então, Helena, parece-me. Sim. Grato por estares aí desse lado, pelos teus comentários e até breve. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Adeus.